belong. You've been this brave all along. What broke you once? Rumo ao Mundial 2026. Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma emissão de Rumo ao Mundial de 2026 no Rádio de Clube de Angra. Eu sou João Gomes. E eu sou Álvaro Machado. Depois de anos de espera, o Campeonato do Mundo já começou. E desta vez o ambiente é diferente. Já não falamos de previsões ou cenários, falamos de jogos reais, pontos conquistados e primeiras impressões de uma competição que promete marcar a história. É verdade, nos primeiros minutos vamos acompanhar tudo aquilo que aconteceu nas primeiras horas deste Mundial. No nosso Radar Mundial vamos olhar para os jogos disputados até esta madrugada e para aquilo que mais chamou a atenção. Também vamos falar dos jogos de Portugal. E ouvir análises do nosso comentador Ângelo, mais conhecido por Canja, sobre a preparação da nossa seleção nacional. E tornamos com mais uma viagem pela história de campeonatos do mundo. Hoje, com um tema diferente, os jogadores da seleção mais indisciplinados que passaram pela história dos mundiais. Fique connosco. Porque o Mundial já começou e a viagem continua. Radar Mundial. E chegou finalmente o momento que milhões de adeptos esperavam. O Mundial de 2026 já arrancou. Os primeiros jogos já permitiram perceber algumas tendências e, como acontece sempre nos mundiais, começam a surgir as primeiras surpresas. Há seleções que entraram muito fortes. E outros que ainda procuram encontrar o ritmo competitivo ideal. Uma das curiosidades dos primeiros encontros é perceber como as equipas lidam com a pressão da estreia. Porque muitas vezes o primeiro jogo condiciona todo o resto da fase de grupos. Também já vimos jovens talentos a assumirem protagonismo. Jogadores que analisamos no episódio anterior e que agora têm a oportunidade de mostrar o seu valor perante o mundo inteiro. Mas ainda é cedo para fazer grandes previsões. Mas já se nota que poderá ser uma das edições mais equilibradas dos últimos anos. Com várias seleções a apresentarem argumentos para sonhar. E vários favoritas a perceberem que não terão vida fácil. À medida que os grupos avançarem, as margens de erro vão desaparecer. E cada jogo começará a ganhar um peso enorme nas contas do apuramento. Mas antes de avançarmos, vale a pena falar um pouco sobre a cerimónia de abertura deste Mundial, Álvaro. E foi uma abertura à altura da competição. O estádio Azteca voltou a estar no centro das atenções perante mais de 80 mil espectadores. Um estádio que continua a fazer história. Aliás, tornou-se o primeiro estádio a receber 3 inaugurações de campeonatos do mundo. 1970, 1986 e agora 2026. A cerimónia contou com muita música, cultura mexicana e alguns nomes conhecidos da música internacional. Entre eles Shakira, Burna Boy, que apresentaram o tema oficial deste Mundial. E depois chegou finalmente o futebol. O México entrou em campo para defrontar a África do Sul no primeiro jogo desta edição. E curiosamente foi uma reedição do jogo inaugural do Mundial 2010. Nessa altura também se encontraram na abertura da mesma competição. Mas desta vez o resultado foi diferente. O México venceu por 2-0 e entrou da melhor forma no torneio. Há uma curiosidade incrível. Durante décadas, os jogos inaugurais dos Mundiais quase nunca tiveram expulsões. Pois bem, este primeiro jogo de 2026 teve 3 cartões vermelhos. Um número inédito por uma partida de abertura. Ou seja, tivemos golos, emoção, expulsões e um estádio completamente lotado. Se isto é apenas o começo, então podemos esperar um Mundial cheio de histórias para contar. Mas o Mundial também não ficou por aí. Algumas horas mais tarde tivemos o segundo jogo desta edição. Coreia do Sul e a Chequia protagonizaram um encontro bastante equilibrado e emocionante. Os cheques até chegaram primeiro à vantagem com um grande gol, mas a resposta sul-coreana foi impressionante. A Coreia do Sul acabou por vencer por 2-1, consumando uma reviravolta que coloca na liderança do grupo A, juntamente com o México. Há também uma curiosidade interessante. Depois de um jogo inaugural muito intenso e polémico, muitos adeptos consideram que este Coreia do Sul-Chequia como o melhor encontro do torneio até agora. E ainda vamos no princípio. Claro que ainda só passaram 2 jogos, mas foi uma excelente demonstração daquilo que o Mundial pode oferecer. E hoje a competição continua. O Canadá faz a sua estreia frente à Bósnia-Herzegovina perante os seus adeptos em Toronto. Uma oportunidade para mostrar aos canadianos que podem aproveitar o fator casa para fazer uma campanha histórica. E mais tarde teremos outro dos anfitriões em ação. Os Estados Unidos enfrentam o Paraguai num dos jogos mais aguardados deste arranque do Mundial. Ou seja, estamos apenas no segundo dia da competição.
E já começamos a perceber por que razão o Mundial é considerado o melhor espetáculo do mundo. Radar Portugal. É tempo de olhar para Portugal e para ouvir a análise do nosso comentador Canja. Canja, Portugal chega ao Mundial depois de uma série de jogos de preparação, nomeadamente com a Nigéria e com O Chile. Exatamente. Canja, Portugal chega ao Mundial depois de uma série de jogos de preparação, nomeadamente Nigéria e Chile. Que balanço é que fazes desta caminhada? Os dois jogos foram dois jogos muito bem conseguidos por parte de Portugal. Não foram duas exibições de encher o olho, mas foram dois jogos bem conseguidos. O objetivo foi alcançado, que foram as vitórias, e dar minutos aos jogadores para ver as dinâmicas que se podia construir nesses dois jogos. Nestes dois jogos, o que é que te deixou mais satisfeito das exibições de Portugal? Gostei muito a parte do meio campo, que já era de esperar, porque temos muito bons executantes naquela área, mas gostei particularmente muito do Nelson Semedo. Achei que ele nesses dois jogos esteve muito bem, entrou muito bem contra o Chile, entrou muito bem contra a Nigéria, e acho que é uma peça com que o Martínez pode contar mesmo para jogar a titular. Posso só aqui meter uma farpazinha. O que é que tu achaste do gol de Francisco Conceição contra a Nigéria? Foi um bom gol, uma boa jogada, uma grande jogada individual, coisa que o Francisco Conceição já nos habituou a ver, porque ele na Juventus já fez muitos gols assim, em jogadas individuais, e é um jogador, como o nosso selecionador diz, e agora ficou o espalha-brasas, não é? E é um jogador que Martínez pode contar com ele para esses momentos assim de 1 para 1, poder ser decisivo e diferenciador. Agora vamos ver o que é que Martínez está a pensar para Francisco Conceição. Que aspectos é que tu achas que Portugal tem que melhorar até nestes últimos treinos que tem até chegar ao primeiro jogo? Temos que meter a defesa mais sólida, que acho que foi onde a gente tivemos um bocadinho moles nesses dois jogos. Está bem que Chile praticamente não criou oportunidade nenhuma contra nós, mas ali aquele gol do Chile foi tivemos um bocadinho desatentos. Agora contra a Nigéria, aquelas transições ofensivas da Nigéria e as nossas transições defensivas, acho que ficaram um bocadinho a desejar, principalmente no gol que a Nigéria faz. Foi um gol onde a nossa defesa teve um bocadinho mal. Dos 4 centrais que jogaram, que dupla que farias? É assim, a dupla que faria, puxa, isto no meu entender, não sei se o Tomás Araújo está em condições para ir na jornal. Também temos a dúvida se o Ruben Dias está a 100%, porque ele teve um bocado parado no sítio devido a lesões musculares. Mas eu acho que faria, eu sendo selecionador, eu faria, agora acho que era Ruben Dias e Renato Veiga, a minha opinião. Se eu fosse selecionador, agora a minha opinião pessoal, acho que eu metia Ruben Dias e Tomás Araújo. A gente sabe que o Tomás Araújo é destro, mas um destro também pode construir pela esquerda, e o Tomás Araújo já mostrou que sabe construir muito bem, tanto por um lado como por outro. Achas que ainda vamos ver uma dupla de centrais, Ruben Dias e Ruben Neves? Se Martínez assim o entender, quem sou eu para dizer que não? Ele já mostrou que se pode fazer isto. Estes dois jogos, achas que os portugueses voltaram a ter uma vontade de acreditar que esta campanha pode ser vitoriosa? Nós portugueses somos sempre, como se costuma dizer, a esperança é sempre a última a morrer. A maior parte dos portugueses estão esperançosos que façamos uma caminhada muito boa nesse Mundial, e muitos até esperam, como o nosso presidente da Federação disse, que está esperançoso de chegar às meias finais. Nós também estamos esperançosos nisso. Agora vai depender muito. Temos equipa por menos para disputar, chegar aos quartos de final e disputar o jogo, seja com quem for, para chegar às meias. Mas vai depender muito do nosso selecionador. É como disseste há bocadinho, será que vamos ver uma dupla Ruben Dias, Ruben Neves, a defesa centrais? Não sabemos. A cabeça de Martínez é incógnita. É mais que um leg de 2.000 a 3.000 peças para se montar, para quem não gosta de montar legs.
E acho que Martínez é que vai ter uma palavra muito decisiva nesse Mundial, se vamos fazer uma boa campanha ou não. Estamos a poucos dias do primeiro jogo de Portugal contra a República Democrática do Congo. Que expectativas é que tens para este jogo, para além da vitória de Portugal? Espero que façamos um jogo muito melhor que os 2 jogos de preparação que fizemos. A República Democrática do Congo é a primeira vez que participa no Mundial. Não tem nada a perder, mas também se calhar vai entrar um bocadinho nervosa, como é o primeiro jogo que faz num palco desses. E Portugal tem tudo para ganhar. Não estou à espera que Portugal dê 6, 7 ou 5, mas estou à espera que pelo menos sejamos mais concretizadores que fomos nesses 2 jogos amigáveis e que consigamos fazer um grande jogo, pelo menos um grande jogo para mostrar que estamos no Mundial e podem contar com Portugal. Obrigado, Canja, pela tua análise e a gente volta a se encontrar no direto do jogo Portugal, República Democrática do Congo. Foco da semana. O árbitro que fez história. No nosso foco da semana vamos deixar os jogadores e as seleções por alguns minutos. Porque o futebol também é feito de histórias que acontecem ao longo, longe dos golos. E a história desta semana tem como protagonismo, mais uma vez, um árbitro. Falamos de Omar Artan, da Somália, Um nome que continua a ganhar destaque no futebol internacional. e que acaba de receber das maiores nomeações da sua carreira. Um árbitro da Somália foi escrito para dirigir a Supertaça Europeia entre o PSG e o Aston Villa. Um jogo que marca oficialmente o arranque de uma nova temporada europeia. E que coloca frente a frente das 2 equipas que tiveram campanhas memoráveis na época passada. Para muitos adeptos, a atenção estará nos jogadores. Mas para Omar Artan, esta é a oportunidade histórica. Estamos a falar de um árbitro oriundo de um país que raramente surge nas manchetes de futebol mundial. E que, através do seu trabalho e consistência, conseguiu ganhar aqui um reconhecimento internacional. Curiosamente, enquanto várias figuras de futebol estão concentradas no Mundial 2026, Omar Artan já está a preparar o seu próximo grande desafio da sua carreira. e isso mostra que o futebol não vive apenas de jogadores. Também existem árbitros, treinadores e profissionais que percorrem um bom caminho até chegarem ao topo. E para um árbitro da Somália, apelar a Supertaça Europeia representa muito mais do que um simples jogo. Sim, representa inspiração Representa mérito, e até representa a prova do que o talento pode surgir em qualquer lugar do mundo. uma história diferente. Mas que merece claramente o destaque desta semana. Mas a história de Omar Artan não termina aí. É verdade. Aliás, é aqui que se torna ainda mais impressionante. Artan tinha sido selecionado pela FIFA para integrar a equipa de arbitragem do Mundial 2026. Seria mais um momento histórico. O primeiro árbitro da Somália a participar num campeonato do mundo. Mas poucos dias antes do arranque da competição foi impedido de entrar nos Estados Unidos. Apesar de possuir visto válido e acreditação oficial para o Mundial, as autoridades norte-americanas recusaram a sua entrada no país por razões de segurança e verificação adicional. Como consequência, ficou afastado do Mundial. Um golpe duro para um árbitro que estava prestes a realizar o maior sonho da sua carreira. Mas o futebol tem destas ironias. Enquanto ficou de fora do Mundial, recebeu, entretanto, das maiores nomeações da sua carreira. Uma demonstração de confiança e reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a desenvolver nos últimos anos. De certa forma, uma resposta do futebol ao contratempo que viveu. E uma prova de que, por vezes, uma porta fecha-se. Mas a outra abre-se logo a seguir. Terminamos hoje com um tema muito curioso. Os jogadores e as seleções que ficaram conhecidos pela sua indisciplina nos campeonatos do mundo. E começamos por um dos jogos mais famosos da história. Portugal contra os Países Baixos, antiga Holanda, no Mundial de 2006. Uma partida tão intensa que ficou conhecida como a Batalha de Nuremberg. O árbitro mostrou 16 cartões amarelos e 4 vermelhos, um recorde absoluto na competição. Outro nome impossível de ignorar aqui é Zinedine Zidane. Um dos maiores jogadores de sempre, mas também protagonista das expulsões mais famosas da história. É verdade. Um dos maiores jogadores de sempre, mas também protagonista de uma das expulsões mais famosas da história. No final de 2006, frente à Itália, uma cabeçada em
Materazzi resultou aqui um cartão vermelho direto. E terminou de forma inesperada uma carreira extraordinária. Também entre as seleções de Camarões ganhou fama de jogar com enorme intensidade física. E vários jogadores camaroneses acabam expulsos ao longo de diferentes edições. Também a Argentina e o Uruguai protagonizaram aqui alguns encontros mais duros da história dos mundiais. Com rivalidades intensas e partidas disputadas até o limite. Mas essas histórias mostram algo interessante. Os mundiais não são só feitos apenas de golos e troféus. Também são feitos de emoções à flor da pele. De tensão. E de momentos que ficam para sempre gravados na memória dos adeptos. Uma curiosidade extra. Sabias que mais de 90 anos de mundiais, apenas um jogador foi expulso do jogo de abertura, Álvaro? Não fazia a mínima ideia. E foi logo no chileno Carlos Casellas, em 74. Curiosamente, tornou-se também o primeiro jogador a ver cartão vermelho mostrado fisicamente num campeonato do mundo. Ou seja, isto vai aquilo que nós falamos, jogos inaugurais costumam ser intensos, mas raramente acabam com expulsões. Talvez porque ninguém quer ficar para a história logo no primeiro dia por motivos errados. Mas desta vez, este Mundial continua a fazer história. Primeiro Mundial que tem 3 expulsões, 2 para a África do Sul e 1 para o México, logo no jogo inaugural. Incrível, Álvaro. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. O Mundial já está em andamento e voltaremos muito em breve para analisar tudo aquilo que acontecer nos Na relevados. verdade, mais resultados. Mais histórias e muito futebol para discutir. Não perca os próximos jogos entre Estados Unidos, Paraguai, Catar, Suíça, Brasil, Marrocos, isto tudo amanhã. E também temos Haiti, Escócia, Austrália, Turquia, Alemanha, Curaçao, Países Baixos, Japão, depois da manhã no domingo. E depois temos Costa do Marfim, Equador, Suécia, Tunísia, Espanha, Cabo Verde, Bélgica, Egito, Arábia Saudita, Uruguai, até ao próximo programa. Por isso, obrigado por nos acompanhar. Eu sou João Gomes. E eu sou Álvaro Machado, porque a viagem pelo Mundial 2026 continua aqui. Rumo ao Mundial, o teu programa com tudo sobre o Mundial às terças e sextas no RCA às 14h15.